irmãos, a paz do Senhor a todos. Confesso para os irmãos que eu estava sumido um tempo de, de meditar aqui um pouco na palavra de Deus, porque eu tinha voltado a trabalhar, por isso que eu não tenho feito essas palavras mais ao vivo. Então, irmãos, eu quero deixar uma rápida palavra para os irmãos de algo que está acontecendo nesses tempos, que, como eu disse, que estão vivendo nos últimos dias. E nós precisamos, que por mais que a gente está vivendo em tempo onde que os templos, muitos não estão abrindo por causa dessa pandemia que está acontecendo. Muitas pessoas sentem falta dos cultos avivados, de ouvir a palavra de Deus, de sentir a presença de Deus. Então, irmãos, sabemos que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que viver em obediência, primeiramente, porque nada disso pode abalar nossa fé, porque ainda não é o tempo de perseguição. Quando for o tempo de perseguição, quando surgiu o anticristo, que como já surgiu, está fundando o seu governo, quando ele começar a se levantar contra a igreja, de querer perseguir o servo de Deus, tentando impedir de nós orar, semelhante a aqueles príncipes que, como estava diante de Dário, que diz lá no livro de Daniel, capítulo 6, onde aqueles príncipes, os ministros daquele palácio onde era a Babilônia, que agora virou dos Medos Persas, ali eles falaram para que durante 30 dias eles apenas orasse ao rei Ciro. E porque eles armaram uma estratégia, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia de buscar a Deus. Então aquilo ali se tornou algo que levaram a Daniel a ser pego de surpresa por orar ao seu Deus. Então ali naquele tempo teve uma proibição de orar ao Deus de Israel, mas só que como Daniel era um homem fiel, era um homem que, por mais que as adversidades proibisse e uma lei decretada pelos reis e proibisse de orar ao Deus, então ele não se calou e continuou orando. Então, irmão, nós não estamos vivendo em tempo ainda de perseguição, porque, irmãos, quando chegar aí sim nós temos que tomar uma atitude de evitar que um governo único, que como vai surgir esse governo do anticristo, impeça da gente buscar a Deus e orar. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui rapidinho, em nome de Jesus Cristo, só para nós ministrar, amém? Que se encontra em Mateus 24, do verso 3 ao 14, que vai dizer assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se aí os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mas Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo onde que essa pandemia mundialmente está afetando não apenas a economia mundial, como também várias empresas, até o próprio governo. Agora, por quê, irmãos? Porque é necessário que isso tudo aconteça, porque Jesus Cristo falou que isso seria da volta dele. Então, irmãos, por isso que nesse momento que nós estamos vivendo, é o momento que nós temos que estar em nossas casas. Nós vemos, irmãos, que nem a Fabiana Anastácio, ela faleceu, ela partiu para o Senhor esses dias. Também nós temos que se manter em oração pela irmã Cristina Santana, que está também com essa enfermidade. E eu quero dizer para os irmãos que não porque nós somos cristãos, porque nós estamos na igreja, oramos pela cura divina, pela libertação, não quer dizer, irmãos, que nós não estamos imunes a essa doença. Saibas que nós também somos seres humanos como todos. Então, irmãos, isso ali não está distinguindo, os cristãos não vão ser atacados. Claro que vão, irmãos, porque isso é preservação, vão botar numa saúde. Se você não se cuida, não adianta, porque se você tem fé, você tem que praticar ela. Deus, ele intercede por algo que o homem não possa interceder. Então, irmãos, que como nós estamos vivendo um princípio das dores, qual é o objetivo de Cristo, irmãos?
restaurar a comunhão íntima entre Deus e o homem, entre as pessoas, porque esse foi o propósito de Cristo. Ele queria o quê? Anunciar para o povo do que viria nesses tempos, para o povo vir se preservar. O que é se preservar? É você firmar a sua fé em Deus, é você crer que vai ser salvo, é você viver uma vida de renúncia e uma santidade para Deus. Então isso vai nos mostrar que para que nós viemos ser salvos, nós temos primeiramente que crer em Deus. Porque, irmãos, a Bíblia fala que Deus ele não se agrada da morte do ímpio. Mas por que Deus ele se agrada da morte de um justo? Porque o justo ele já está salvo em Cristo. Ele já está salvo, ele já está com o seu nome escrito no livro da vida. Então ali, irmãos, quando o justo morre, ele descansa das suas obras. Que como no livro da Gênesis, do princípio, vai dizer que durante 6 dias Deus fez os céus e a terra e tudo que há neles, e no 7º dia descansou. Então o próprio Deus, no 7º dia, ele descansou de toda a sua obra. E o que nós traz para esse dia? O tempo de Deus, primeiramente, não é o tempo do homem, porque um dia para o homem é como 1000 anos para Deus. Então, irmãos, é algo que nós temos que olhar, que nós vivemos num tempo Cronos e um tempo Kairos. E esse tempo, a plenitude do tempo, que como fala, o tempo de Deus é muito mais além do que o tempo do homem. O tempo de Deus é eterno. E o tempo do homem é contado. O próprio Deus, ele falou lá no livro da genealogia, lá da Gênesis, lá, que antigamente os homens viviam até 800, 900 e poucos anos, mas só que depois da Arca de Noé, que quando Deus ele pediu para que Noé entrasse naquela arca junto com os animais, ele fez uma aliança, um arco nos céus, aonde que ele se lembraria do concerto que ele fez com o homem na terra. Então aquilo ali vai representar o quê? O arco-íris, aquele arco que quando aparece no céu, quando está um tempo com nuvem, tempo chuvoso, isso ali vai representar que Deus está olhando para a terra para lembrar o concerto do homem. Porque Deus ele falou que não enviaria mais um dilúvio sobre a terra. Agora por quê? Porque ele já sabia que o filho dele viria para dar salvação para a humanidade. Então isso, irmãos, é tudo uma simbologia que nós podemos trazer para a atualidade, que desde o livro da Gênesis, no capítulo de número 3, ele vai dizer o quê? Que do ventre da mulher que deu ouvido para a serpente e comeu do fruto que Deus ordenou que não comesse, ainda fez que Adão comesse, ele falou o quê? Que tu sentirás dor por toda a tua vida e colocarei inimizade entre tua semente e a sua semente, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então, o que vai representar a semente da mulher? A semente da mulher é um homem que iria nascer. O que é a serpente? Vai representar o diabo, um animal que foi usado pelo diabo, por isso que foi amaldiçoado por Deus. Entendeu? Sobre o teu ventre andarás e pó comerás por toda a tua vida. Então ele falou assim, aqui do ventre da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. O que é esse que esmagaria? E a serpente feriria o calcanhar. O que é? Esmagaria a cabeça da serpente. Era Jesus que ia ser levantado na cruz, morto e ressuscitasse ao 3º dia. Então, em questão da serpente ferir o calcanhar de Cristo, não é que uma serpente ia pegar no calcanhar de Cristo e morder, não. Ele ia ser açoitado, ferido. Ele iria ser ferido na crucificação. Então isso ali sim é morder o calcanhar, ele iria ser ferido. Mas só que logo após isso, ele morrendo e ressuscitando ao 3º dia, ele ia vencer a morte. Então o diabo ele iria ser preso. Então, irmãos, nós temos que entender que tudo isso é um juízo de Deus, que ele desde o princípio do mundo, ele tinha falado para o povo o que iria acontecer nos últimos tempos. Deus ele falou para Noé, não haverá mais dilúvio sobre a terra. Então, traduzindo, essa terra será consumada pelo fogo. Então, irmãos, é algo muito pior do que um dilúvio. Então, por isso que Jesus, irmãos, ele veio falando essas parábolas para os discípulos e dizendo, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, dizendo em particular o quê? Apenas eles. A multidão estava destacada, estava apenas Jesus Cristo e seus discípulos. E o que a Bíblia vai dizer aqui? Em verdade, eu vou dizer que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, isso vai dizer o quê? Que naquele momento, quando os discípulos mostraram para Jesus a estrutura do templo,
Jesus ele falou, em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É a mesma coisa que quando os fariseus olharam para o templo e disseram sobre o templo, ele falou, ó, derrubai esse, entendeu? Derruba esse templo, que em 3 dias eu levantarei outro, que ele estava falando do templo do seu corpo. Então, irmãos, é algo que nós, nessa atualidade, nós não devemos olhar para placas denominacionais. Nós não devemos olhar para a estrutura de um templo, porque aquilo ali vai ficar, porque ali é apenas um lugar para a igreja se reunir em oração, em busca, em jejum, oração, interceder pelos outros, haver seus cultos, pregação da palavra, falar em mistério, até porque se você fala em mistério, pula no meio da rua, o povo que não conhece, o povo ímpio, vai nos ter como loucos. Então, irmãos, nós somos loucos, mas loucos de Deus. E o que vai representar que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? Então isso ele vai representar algo que aconteceu quando o véu do templo ele foi rasgado. Então o templo de Salomão ele foi desfeito, como hoje o anticristo ele está dando essa ordem de levantar o terceiro templo. Então, irmãos, aqui vai dizer também algo simbológico para os últimos dias, para o dia do arrebatamento, para o dia da grande tribulação e do fim da humanidade. Aqui não vai ficar pedra, aqui não vai ficar casa, aqui não vai ficar trabalho, aqui não vai ficar dinheiro, aqui não vai ficar nada, vai tudo ser consumido, irmãos. Então, a gente tem que notar a atualidade que nós estamos vivendo. A pandemia que nós estamos vivendo é apenas o princípio de uma dor, porque vai vir coisa muito pior do que uma pandemia. Isso é apenas um princípio. Mas só que antes disso, ele vai dizer assim, Jesus respondendo diz, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Nós podemos ver, irmãos, que nós vivemos em tempo de apostasia, em tempos onde tem um rapaz lá fora chamado Zion, alguma coisa assim, que ele se veste como Cristo, tem uma semelhança tipo de Cristo assim, mas só que um povo muito gigante segue ele achando que ele é o Messias, que ele é o Cristo. E aquilo ali, irmão, se torna algo de idolatria e o povo está sendo enganado, o povo está sendo manipulado pelo homem. Isso ali é um espírito maligno que influencia a cabeça de muitos que não conhecem a Bíblia Sagrada, que não conhecem a Deus, acreditar que aquele homem pode operar milagres, que aquele homem é o Cristo, que aquele homem é o Messias. São um povo católico, que eu falo assim, eu não sou contra o catolicismo, mas, poxa, irmãos, fazer que de um homem que Cristo, isso aí está sendo enganado. Agora, por quê? Porque é essa estratégia que o diabo ele vai usar para levar muita alma para a perdição. E o que vai dizer? Dizendo que o Cristo enganará a muitos. Então, irmãos, existe uma grande multidão sendo enganadas pelo esse falso Cristo. Como também eu virei de guerras e de rumores de guerras, e olhai e não vos assusteis, porque é místico que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós estamos vivendo também em tempos de guerra, em tempos não só de guerras mundiais, como muitas vezes acontece de um país contra o outro, mas também dentro da própria nação. É uma semelhança de se levantar nação contra nação. Às vezes o próprio exército do país combatendo a própria população. Agora por quê? Por causa de manifestações, por causa de coisas governamentais, vamos falar assim, governamentais, onde que o povo se levanta por causa que levantaram os preços, que o homem não está fazendo nada pela própria nação, então se torna uma manifestação. E aquele homem que está de cabeça, ele pega o exército para poder combater o povo. Então, irmãos, é algo que surge uma guerra não só internacional, mas como nacional, dentro do próprio território e fora do território. Como vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo de número 6, vai dizer sobre o Cavaleiro Vermelho, que tiraria a paz da terra. O que é tirar a paz? Você não se sentir mais seguro de fazer o que você fazia. Traduzindo, tivemos uma infância, e essa infância a gente podia brincar nas ruas livremente, jogar bola, soltar cafifa, sair para as festinhas de aniversário, que nada acontecia. Agora nós vemos que a violência aumentou. Todos os lugares onde a gente vai, às vezes uma comunidade, a gente ouve barulho de tiro. Quando não é polícia com bandido, às vezes é bandido com bandido, facções, uma com a outra.
No meio da própria rua, quando a gente está num ponto de ônibus, nós podemos ver perseguições, um trocando tiro com o outro dentro dos seus carros. Então isso se torna um sentido de guerra. E você deixa de ter a paz que você quer por causa de guerras. Por isso, irmãos, que Jesus Cristo ele falou que isso é misto, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então isso há de acontecer muitas e muitas e muitas vezes até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Então vai dizer assim, porquanto se levantará nação contra nação. O que é nação contra nação? Guerras civis. Guerras civis, o próprio povo combater contra ele. Por exemplo, hoje aqui no Brasil, nós vivemos em um meio onde, por exemplo, vamos botar aqui o PT e o governo Bolsonaro. Os homens estão combatendo contra o outro. Então, irmãos, é algo que as nações estão se levantando contra si própria. Os próprios povos estão combatendo a eles mesmos, assim como o próprio exército está combatendo o povo, tentando, como dizem, acalmar a situação. Mas além de acalmar a situação, aquilo ali se torna uma guerra civil. Então é algo que se levanta, nação contra nação e reino contra reino. Reino contra reino é o quê? Disputas de territórios, disputas de terras, de governo, assim como os reinos antigos armavam as suas guerras com seus cavalos para conquistar territórios. Então isso vai representar também uma guerra. Por exemplo, tem gente que luta por petróleo, tem gente que guerreia por área de mata, por área que dá mais lucros. Então aquilo ali se torna uma guerra. Às vezes uma invade a outra, então isso ali um reino vai combater contra outro reino. É como se fosse reis. Rei do Brasil, rei dos Estados Unidos, rei da China, rei da Arábia, rei da Coreia do Norte. É como se fosse reis. O que é um rei? É você governar sobre uma nação. É você governar sobre um povo. É você acrescentar aquilo a necessidade do povo. Então, se não acrescenta a necessidade do povo, o povo ele se levanta. É a mesma coisa que se você luta por um território, sabendo que aquele território é roubado, o rei de outro país, que vai representar um presidente, porque ele é o cabeça do país, que vai representar o rei, vai combater contra aquele rei que ordenou que fosse atacar o território onde que ele conquistou. Então, irmãos, é algo que nós precisamos entender. E vai falar, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós vemos hoje um país da África, pessoas passando necessidades, pessoas passando fome, crianças passando fome, anda praticamente no esqueleto, que quando a gente vê essa cena chega a dar uma tristeza no coração. Pessoas que não têm como trabalhar, sustentar suas famílias. E também, irmãos, as pestes vai dizer o quê? As pandemias que estão acontecendo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um exemplo de pestes, pandemia. Então, isso atacaria todos os cantos, só que creio eu que ainda tem lugares onde que não foi atingido ainda, porque isso aqui é um globo terrestre muito imenso. E então, irmãos, o nosso país, Brasil, foi um que chegou essa pandemia. E o que nós temos que fazer agora? Se preservar, ter fé, orar a Deus para que Deus não venha deixar que aconteça, que essa pandemia pegue em nós. Mas isso não quer dizer que por nós sermos crentes, evangélicos, cristãos, somos imunes a essa praga. Não, nós somos carne, nós somos osso. Como também nós podemos ver que quando os discípulos levaram o evangelho, o apóstolo Paulo, Pedro, Deus não poderia dar livramento para eles, mas só que foi necessário eles padecerem aquela perseguição, aquela aflição por amor da palavra. Porque qual é o propósito de Deus? Porque Deus ele sabia que se um discípulo perecesse, não ia morrer, mas ia viver. É ao contrário, entendeu? A morte da carne daquele homem iria viver para Cristo quando tivesse... Não vamos botar assim, morto na carne, mas vivo no espírito. Então, irmãos, é algo que o cristão não pode temer a essa pandemia que está acontecendo. Nós temos que nos cuidar, nós temos que se preservar, usar as máscaras, usar álcool gel, mas nunca querer ser um crente de aço, irmãos. Até o próprio apóstolo Paulo, ele foi perseguido, apedrejado,
ele também foi picado pela víbora, Deus deu o livramento agora por quê? Por causa da oração dele. Entendeu, irmãos? Então é algo que nós precisamos nos precaver, nos guardar, entendeu? Nós vamos continuar fazendo os cultos, entendeu? Nem que seja por aqui mesmo, mas só que, como eu falei, eu não faço culto em igreja, ao vivo assim, mas como eu estou em casa, eu ministro a palavra. Então, o que vai dizer aqui? Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Todas essas coisas. Princípio. Princípio é o quê? Começo. Começo de tudo. Quando isso tudo começar a acontecer e piorar, então isso vai representar o quê? Que o anticristo ele vai se levantar, Jesus Cristo ele já está preparado, voltando com o seu exército, para poder buscar o seu povo, como vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 11. O apóstolo João fala o quê? Eis o céu aberto, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro. E ele veio para pelejar e julgar com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre sua cabeça muitos diademas, e as suas vestes, e o nome que estava escrito sobre ele, a qual só ele sabe. E vai dizer assim: a sua veste estava salpicada de sangue. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A sua veste estava salpicada de sangue. E o nome pela qual se chama é o quê? É a palavra de Deus. Então o próprio Jesus Cristo ele vem para julgar. Ele vem para ver quem vai para a condenação eterna e quem vai para a vida eterna. Então, irmãos, então traduzindo, isso aqui é o próprio Jesus, irmãos. Quando às vezes nós confrontamos muitas heresias, apostasia que nós estamos vivendo, que como Paulo falou para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 3, que vai dizer assim, que ninguém de maneira alguma vos engane, que não será assim, sem que advenha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então é algo, irmãos, que antes de vir um homem do pecado, que vai representar o anticristo é que significa o quê? Contra Cristo. Ele é contra Cristo. É o oposto de Cristo. Então ele vai vir e antes disso vai acontecer a apostasia. O que é apostasia? Apostatar. Apostatar da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, que nos últimos tempos alguns os apostatarão da fé, durante os espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então isso é uma apostasia. Apostasia o que? Apostatar da fé. Então o anticristo ele vai vir logo após a apostasia, porque primeiramente virá apostasia e logo após se manifestará o homem do pecado, filho da perdição, que é o oposto de Cristo. Então ele vai vir o quê? Ele não vai vir como um Hitler da vida, saindo, bombardeando tudo, matando, não. Ele vai vir como um santo, entendeu? Como algo que vai conquistar a confiança do povo, com uma sabedoria intensa. E o povo que vê vai começar a acreditar naquele homem. E aquele homem vai trazer a solução para todos os países, onde ele vai montar um só governo para si, e ali ele vai começar a reinar, os países vão virar capitais. Então, irmão, é algo que nós temos que viver numa tremenda vigilância. Isso que nós vivemos, essa pandemia, não é perseguição. Só porque os templos estão fechados não quer dizer que você não pode cultuar. Você pode cultuar livremente, irmão. Você pode cultuar na sua casa, você pode cultuar, se der, sobe um monte, ora a Deus, você no particular, mas tem que estar preparado, irmãos, em vigilância pelo que há de vir, irmãos, entendeu? Então, nós devemos ficar atentos da vida do Filho do Homem. Então, vai dizer aqui, quando, pois, vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Então aqui ele já está falando em direção do povo judeu, e algo espiritual que nós temos que entender, porque muitos judeus vão crer que Jesus Cristo é o Messias, como muitos já crê, mas tem alguns ainda que não crê que Jesus Cristo é o Messias. E vai dizer, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Isso, meu irmão, já está acontecendo na nossa cara. Hoje, pessoas nas próprias redes sociais, vamos revelar, compartilha que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Então, irmãos, é algo que é uma heresia, é um falso profeta, onde que muitos estão sendo enganados por esses homens.
A Bíblia fala o quê? Que ai daquele que fala o que eu não mandei falar. Ai do profeta louco que fala aquilo que eu não mandei falar. Então, irmãos, é algo que a gente tem que ter o discernimento de espírito. Por isso que esses falsos profetas, eles surgirão, como já surgiu nesse tempo, está enganando a muito. Por isso que o apóstolo Paulo falou à igreja de Tessalônica, que ninguém de maneira alguma vos engane, que não será assim se tiver apostasia. Então, irmãos, a gente tem que ficar ligados com Deus, porque essa é a intenção do diabo, enganar o povo. E como é que ele vai enganar? Fazendo o que nem fez com Jesus no deserto. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ele dará ordens aos seus anjos a teu favor, e ele se tomar nas mãos não deixará que seu pé tropece em pedras. E o que vai representar isso? Que o diabo usou a própria palavra no pináculo do templo para poder enganar Jesus, para que Jesus caísse. Então é assim que o diabo está fazendo, irmãos. Isso aí vai ter uma simbologia de apostasia. O diabo, ele usa a palavra, porque ele é conhecedor também da palavra, para poder enganar o crente, dizendo que o crente pode ter uma libertinagem. O que é uma libertinagem? É você estar na igreja, você está se assentando na mesa do cordeiro, mas também se assentando na mesa dos demônios. Como lá em 1 Coríntios vai dizer que não se pode tomar do cálice de Deus e do cálice dos demônios ao mesmo tempo. Ou você adora um e despreza outro, ou você adora outro e despreza outro, irmãos. Não se pode adorar Deus e a mamão ao mesmo tempo. Então é isso que o diabo está fazendo. Qual a intenção do diabo? Ah, não. Já que isso está acontecendo, eu vou jogar na cabeça deles para abrir uma igreja, porque esse é o motivo de lucro. E quanto mais olhar para a avareza, eles ficam meus. Eles não se preocupam com a alma, mas se preocupam com o dinheiro. Então é algo, irmãos, que está acontecendo, entendeu? Todos os tempos tem que ser abençoado, sim, para a manutenção da obra, para poder ajudar os missionários que estão lá fora na África. Sim, e isso aí, irmãos, é algo para poder ajudar a obra de Deus, não para extorquir dinheiro do povo como muitos estão fazendo. Pessoas arrancam dinheiro do povo para poder o quê? Comprar carro, fazenda, boi, gado. Isso aí, irmão, isso aí se chama avareza. Como Deus ele falou para o apóstolo João, escreve para a igreja que está em Pérgamo. Isso diz aquele que anda no meio de 7 castiçais e que tem as 7 desses, eu acho que é assim. Sei que não retém minha fé, bem sei das suas obras, que não negaste meu nome, mas tenho contra si aquele que toleras a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? É o ministério que Deus te deu, o ministério profético de você ser um profeta de Deus e você vender esse ministério. Além de você fazer a vontade de Deus, você faz a vontade do homem. Além de você pregar o que Deus manda dizer, você prega aquilo que seu coração quer que pregue. Então é algo, irmãos, que o povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. O profeta Balaão, ele estava lá, e sendo que Israel estava num campo lá chamado, não sei se era Gilgal ou outro lugar lá, não estou lembrado. Aonde que Balaque ele temeu e falou, procura Balaão para que Balaão venha amaldiçoar esse povo. Aí foi os príncipes, procurou Balaão a primeira vez não foi, a segunda vez não foi. Aí chegou na terceira, o dinheiro falou mais alto, mas só que o anjo do Senhor pediu para ele ir. Mas só que quando ele estava em cima da jumenta, quando estava indo a jumenta parou, porque a jumenta viu o anjo de Deus. Agora por quê? Porque o coração estava no dinheiro. Então, irmãos, é algo que na igreja não podemos ter esse tipo de doutrina. Nós temos uma coisa, orar a Deus e pedir para que Deus prospere a igreja, sim, para poder ajudar a obra, mas não por interesse pessoal, mas algo para poder ajudar os órfãos e as viúvas. Esse é o verdadeiro evangelho. E a doutrina dos Nicolaítas, a qual Deus aborrece, nada mais é que uma doutrina mundana, irmãos. Uma doutrina que você pode carregar o mundo na sua carcaça, você pode carregar aquelas bagaceiras do mundo, que nem Jezabel carregou os altares e os potítulos de Baal para dentro de Israel. Então isso vai representar também uma apostasia, doutrina do mundo, doutrina nojenta, idolatria. Então é algo, irmãos, que até o próprio Jesus Cristo ele falou, os qual eu aborreço. Se Jesus Cristo aborrece, nós como servos vamos aborrecer também. Vamos pregar contra as coisas do mundo na igreja, contra o pecado, contra as imoralidades. Então, irmãos, tem que ser assim. A palavra, ela é espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Então, e discerne as coisas dos espíritos. Então, irmãos, é algo que nós devemos se manter perseverante. E
E ainda vai dizer que mais no versículo 11, vai dizer, surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará, não vai querer jogar apenas para o mundo, mas matou a sangue frio, que não sei o que, também. Mas também os cristãos que deixam seu primeiro amor esfriar. Não é apenas você, Deus me livre, matou, deu um tiro. Isso aí, irmãos, também é frieza, mas são ímpios. O próprio livro de Provérbios vai dizer que o povo ímpio não, que os homens eles não conseguem dormir se não vê sangue inocente derramado. Mas só que aqui vai dizer o quê? A iniquidade não só no mundo, mas como dentro da própria igreja de Cristo. Por causa da avareza, por causa da rebeldia, por causa dos interesses materiais e pessoais, aquele avivamento que tinha no passado, hoje em dia não tem mais. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriou. O povo não sente mais aquela graça de buscar a Deus, está na igreja, está orando, mas não tem mais aquela ligação como antes. Aquela vida de jejum, aquela vida de santificação, de consagração. E isso, irmãos, até eu me incluo nessa parte, irmãos. Até eu me incluo nessa parte porque eu não sou hipócrita. Se eu falar que eu estou com minha vida espiritual lá em cima, eu vou estar mentindo. Eu estou passando por uma batalha espiritual travada, irmãos, mas eu tenho que me manter perseverante. Hipócritas é aqueles que estão mal espiritualmente, que não conseguem orar, aqueles que não conseguem jejuar e ainda fala que quer botar influência para os outros fazer. E ele mesmo fala que ele não está fraco, ele não quer fazer, ainda quer jogar o jogo pesado no povo. Não, irmãos. Eu estou passando por um momento de fraqueza espiritual, sim. Entendeu? Sim, porque eu não sou hipócrita. A gente tem que dar testemunho. Não é ser um fariseu que só quer receber aplauso dos homens, não. A gente tem que se mostrar verdadeiros e fiéis a quem está fraco. Ora por mim, irmãos. Ora por mim. Senhor, abençoe irmão Mateus. Abençoe irmão Mateus. Dê força para ele. Porque ele está fraco espiritualmente, mas ele não desiste da fé. É um rapaz sincero, onde que não esconde nada. Não tem que esconder nada mesmo. Porque apesar de tudo, o diabo está ouvindo tudo que eu estou falando também, assim como Deus ouve. Entendeu, irmãos? Então é algo que a gente tem que lutar no mundo espiritual. E o que é a verdade? A verdade é você ser sincero nas suas atitudes. Porque, primeiramente, para você ser sincero em cima de altar, falar a verdade em cima do altar, você tem que falar a verdade aqui fora também. Então, irmãos, é algo que você tem que se separar, é algo que você tem que buscar, é algo que você tem que se consagrar. Porque eu sei que eu também vou voltar a me consagrar, se Deus quiser Ele vai me dar forças, e eu creio, irmãos, que através disso nós seremos uma igreja forte, porque eu sei que tem pessoas aí como eu, que está passando por esse momento difícil. Então, irmãos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que ser perseverantes, nós já estamos vivendo o pé do arrebatamento, irmãos, olha que maravilha. Ano que vem eu devo casar, mas vai ser no dia do meu casamento, o arrebatamento acontece. Que vai aí se cumprir aquela palavra, muitos se davam em casamentos, outros trabalhavam. E, irmãos, se Deus voltar, irmãos, eu vou glorificar o nome dele, entendeu? Porque a minha vontade é ir para o céu, entendeu? É adorar Deus lá no céu, é fazer parte do exército de Deus. Então, irmãos, é algo que nós temos que enfrentar e confrontar as trevas, porque nós somos luz. Então, irmãos, é isso que eu quero trazer para os irmãos, para ficar em tremenda vigilância. A qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. E eu sei que muitas pessoas falam: ai, Mateus, só fala que Jesus vai voltar, nunca volta, é sempre a mesma coisa. Para com essa falta de fé, irmãos. Às vezes, quando você fala isso, o arrebatamento acontece e você acaba ficando por causa da tua língua. Então, irmãos, a qualquer momento vai passar o ano 2000, 3000, 4000. Se não voltar, vamos continuar falando: Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Não é insistência, mas é insistência. Você crê que ele vai voltar. Então, irmãos, é algo que todos nós temos que estar pronto para a vinda de Cristo. Tem um rapaz chamado Charles London que escreveu assim: meus irmãos, o mundo está ficando velho. A fé dos homens está ficando cansada de tanto esperar. Presta atenção. Os falsos profetas começam a surgir e aclamam aqui e ali. Mas de uma coisa temos certeza: o Senhor virá numa hora em que não o esperamos. Como gostaríamos que Ele nos encontrasse naquele dia? Como servos adormecidos? Como traduzindo, uma virgem louca?
que está dormindo, daqui a pouco vai querer o azeite das virgens prudentes, e como mordomo desperdiçando seus bens, como vinhateiros que negligenciam a sua vinha, como soldados cujos espadas enferrujam suas bainhas. Se minhas palavras tivessem o poder que aparentemente lhe falta, eu despertaria você para que buscasse o Deus de Jacó. Assim, quando o Filho do Homem voltar, ainda que ele não encontre fé em nenhum outro lugar da terra, ele a encontrará em você. Se o zelo estiver extinto em todos os demais lugares, ao menos ele encontrará o brilho de uma brasa viva em seu peito. É por isso que desejamos a sua presença, pois sem ela nada poderemos fazer. Então, irmãos, o próprio Cristo será se ainda quando eu voltar haverá fé na terra? Irmãos, se ele não conseguir achar fé na terra, ele vai achar em você, irmão. Como aqui o Charles Randall falou. Entendeu? Ele vai achar em você. Você vai ser uma luz que vai estar brilhando no meio das trevas. E não deixa a sua bainha. O que é espada enferrujada? Espada enferrujada é você enferrujar na palavra, irmão. Porque isso aqui é uma espada de fogo. Se você não se manter vivendo na palavra, a sua espada encravada, toda enferrujada, que não consegue nem sair da bainha, então, irmãos, você vai acabar ficando porque a sua fé já se foi. Então é algo, irmãos, que nós temos que se manter perseverante, buscando, que assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te mostre o caminho da justiça, que Deus continua iluminando o seu caminho, entendeu? E eu quero deixar essa palavra aqui que o Rick Joyner ele disse assim: quando começamos a fazer concessões e abrimos brechas para a consciência e impureza, nossa vida espiritual começa a erodir. O que? O pecado nos afasta do Senhor. Porém, a graça e a longanimidade de Deus são imensas. E se nos arrependermos, Ele perdoará nossos pecados. Arrepender significa abandonar o pecado e voltar-se para o Senhor. Se verdadeiramente nos arrependermos, produziremos frutos dignos de arrependimento. Então, irmãos, isso é perseverar até o fim. Continuar com seus frutos, fazendo a obra de Deus, buscando a essência dele e esperar, irmãos, que todos nós viemos ficar firmes e perseverantes. Então, irmão, seja como Josué, entre na terra de Canaã para pelejar, para buscar a Deus, para que Deus venha interceder pela sua vida. Amém, irmãos? Porque eu creio que naqueles dias todos nós estaremos descanso nos braços do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Deus abençoe e boa tarde. Amém.